Muito obrigado. Agradeço a calorosa acolhida desde que eu coloquei o pé ali, me senti em casa já. Como já estivesse aqui há muitos anos, né? Justamente por isso, essa atmosfera espiritual tão agradável. E não se entusiasme muito, vou ficar aqui porque com o Emanuel eu sou só o genérico, a gente diz lá no centro. Tá bem? Então, na verdade, o desafio desse livro, a gente tem outras contribuições mais na área do transplante, na ótica espírita, etc. Mas justamente por estar fazendo essa ligação com a academia, com a universidade, né? Às vezes a gente se depara ainda, por que a universidade ainda está tão impregnada de materialismo, né? Dentro do... E a partir dessas reflexões, nos últimos anos, eu comecei então a estudar esse assunto, né? Para tentar entender. Eu vim de família espírita, meu pai era médico como eu, e ele passou por tudo, teve a experiência dele no ateísmo também e tudo mais, porque não encontrava, muitas vezes, dentro do modelo que a gente aprendia dentro da universidade, algo que pudesse atender às nossas expectativas relacionadas à razão e essa reconciliação entre a razão e a fé. Mas isso se deve, como nós vamos ver agora, vou tentar transmitir isso, mais a muitos preconceitos do que a fatos, propriamente dito, né? Porque a ciência ela é um dos instrumentos, bem como a espiritualidade, para se encontrar, então, a verdade última, a realidade última, mas nós só nos aproxima dessa questão, né? Porque essa experiência, ela é a experiência subjetiva, ela é muito pessoal. A gente pode obter através, por exemplo, da prece, da meditação profunda, e ela não é exclusiva de uma só visão de mundo, né? E tanto isso é muito importante, porque às vezes o que acontece? A gente vê às vezes um embate entre diversas correntes, mesmo espiritualistas mesmo, em função da briga pela verdade. Essas brigas são todas, no fundo, de ordem política, né? Porque ela está presente, porque a consciência cósmica, Deus sempre nos busca, através da linguagem que a gente pode entender. Então eu costumo dizer que o Espiritismo para quem ficou em recuperação, não entendeu o Evangelho, por causa do orgulho, da soberba, né? Então a gente precisou do Consolador para nos mostrar, já que tu não entendeu, eu vou desenhar para ti. Então veio o Espiritismo para nos ensinar, porque a verdade toda estava expressa lá na palavra de Jesus, já com todas as letras, né, para quem tivesse ouvidos para ouvir. Então, pela misericórdia do Altíssimo, né, do Pai Celestial, a gente consegue então voltar tantas vezes quanto necessário para o mundo no espaço-tempo, como a gente vai ver aqui, fora do mundo espiritual, que é fora do espaço e do tempo, né, para ter essa experiência ligada ao cérebro físico. Então, eu vou começar a usar um pouquinho dessa linguagem agora, justamente para ir habituando vocês a isso. O desafio desse livro, portanto, é levar, né, essas noções que a gente vai trabalhar aqui para dentro da academia e vice-versa. Trazer a academia, no sentido da universidade, para dentro do mundo espírita. Por quê? Porque o espiritismo, no seu tríplice aspecto, ele sempre esteve ligado a isso. Como é que Kardec chegou à codificação? Né? Foi através do estudo sistematizado, baseado no método científico, né? Que ele conseguiu aproximar e chegar à grande descoberta, que na verdade não era só o mundo espiritual, mas a reaproximação então, da fé com a razão. Então isso foi o trabalho de muito tempo, por isso que o Espiritismo se fundamenta num tripé, né? Que é a filosofia, que é a ciência e que é a religião. Religião sem como é que você, sacerdócio, hierarquia eclesiástica, ou outros aspectos como, por exemplo, templos, etc., né, que caracterizam a religião extrínseca ou externa, mas a religião no sentido interno, mesmo da religiosidade intrínseca da espiritualidade, ou seja, no reencontro com Deus ou religar a Deus. E todo o substrato filosófico por trás disso é científico. Então, existe um mapa muito interessante a passar, em Atos dos Apóstolos, quando Lucas narra, quando Paulo, né, tomado pelo Espírito Santo, que a gente estuda, que na verdade é a mediunidade dele aflorada, né? Ele chega a Atenas, ele gostaria muito de passar. Atenas não estava inicialmente no roteiro, porque Atenas é a terra dos grandes pensadores gregos, né? E lá ele achando que ia levar a boa nova para eles, o Evangelho, ia ser muito bem recebido. Não é que ele se decepciona tanto, porque Atenas é a terra de Sócrates e de Platão, que são os precursores da doutrina espírita, conforme o próprio Kardec coloca na codificação. A gente vai ver a parte inicial, então, tanto isso é mencionado no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, a importância da filosofia grega, né, dessa filosofia espiritualista, sobre os conceitos de alma e tudo mais, que estão expressos ali. Então, Paulo, a gente já sabia de tudo isso,
ele era um sujeito extremamente culto, um instrumento de Jesus nesse sentido, né? Porque cada um é um instrumento para uma coisa. Pedro não tinha tanta cultura acadêmica, mas ele era agregador, então ele servia para liderar aquele grupo. Não era Paulo o líder, né? Mas Paulo, ele como tinha cidadania romana e toda a formação intelectual dele, a função dele, então, era levar para os gentios, então, ou seja, para o mundo fora dos hebreus, né, esse conhecimento que ele já foi preparado ao longo de tanto tempo. Porque a gente não é uma coisa, a gente está, né? A gente está em muitas coisas, né? Nesse momento eu estou Emanuel, mas eu já fui João Paulo, já fui Maria, Karen, sei lá, já fui tanta coisa, né? A gente só está para aquela tarefa que a gente tem que cumprir aqui. Então, eu vou mostrar primeiro um trailer, rapidinho, sobre como é que esse livro, então, ele justamente ele é uma das ferramentas, um dos instrumentos para isso, para trazer esse diálogo entre ciência e espiritualidade na academia. Não é uma coisa fácil, né? Paulo, então, como eu estava falando antes, ele chegou em Atenas, acho que foi talvez o discurso mais bonito que ele proferiu em toda a vida dele, um aerópago em Atenas, mas foi o menos compreendido, né? Por quê? Por causa da soberba. Então, porque assim como o espiritualismo, né, grego era muito importante, né, e ligado a essas questões que são percursoras da ideia do Evangelho, também a origem do materialismo está lá, com Leucipo, Demócrito e outros atomistas gregos que também eram materialistas. Só que a Grécia estava cheia da sua empáfia justamente por ter grandes pensadores, grandes obras de arte, e acabaram não ouvindo ele. Mas vamos lá então, vamos mostrar aqui. Aqui tem um som. Consciência Imortal oferece um caminho para tatear em direção à fonte que nunca seca e nos aguarda para curar nossas feridas. A obra propõe o debate àqueles indivíduos considerados livres pensadores, mesmo tendo seu próprio sistema de crenças e valores, seja ele materialista ou espiritualista. Sua reflexão busca os temas que rondam a ciência e a espiritualidade, a vida e a morte, as teorias da mente e a sobrevivência e reencarnação da consciência. Somos todos parte da consciência imortal, que se revela em tudo que há, é imperecível, imutável, eterna, infinita e soberanamente justa, boa e bela. Muito bem. Então, justamente a proposta desse book trailer que foi produzido pela Fergus era para... Isso é o que está na apresentação do livro, né? Se a gente for olhar o que Paulo nos diz, né, que está relatado por Lucas em Atos dos Apóstolos, é exatamente isso. Ele nos fala já da natureza amorosa da consciência cósmica, que é Deus, né? Como a gente vai ver, trocar em miúdos, porque os termos pouco importam, como a gente vai ver. Então, ele nos diz assim, ó, o Senhor dos céus e da terra não habita em templos feitos por homens. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre a cada necessidade. O seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando como ele que ficou cego, as portas de Damasco, tateando, talvez viesse a encontrá-lo, embora não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos.
Então é essa presença de Deus que é constante na nossa vida, que se manifesta através do outro. Tá? Contanto que a gente se negue a si mesmo e deixe que o ego fique subjugado pela consciência cósmica, é a presença de Deus na nossa vida, e é isso que a gente vai ver agora. Então esse livro, na verdade, como ele tenta fazer esse diálogo, e Kardec nos diz várias vezes na codificação, né? Aliás, os espíritos superiores dizem a Kardec, com os termos vocês se entendam. Né? Porque o ser humano gosta muito de pegar na questão dos termos e muitas vezes não no seu significado profundo. Por isso, tantos nomes para a divindade. Né? Interessante é que quando Deus não diz o seu nome para ninguém. Em Êxodo 3:3, né, quando Moisés encontra Deus, ele encontra ele com a forma de uma sarça, um arbusto, que estava incandescente, pegando fogo e que não queimava, chamou a atenção dele. E ele pergunta, quem és tu? E ele diz o que sou. Deus não, ele diz, eu sou o que sou. E esse eu sou o que sou, essa experiência é a experiência que a gente tem dentro de nós. Isso é muito interessante, porque quando a gente entra em prece ou em meditação, a gente tem condições de se conectar a Ele, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A presença dele é constante e ela se dá porque Deus, ele é ao mesmo tempo intelecto e amor. Intelecto no sentido da criação e na ordem de todo o universo, dentro do espaço-tempo, e amor presente em toda essa criação. Então, embora o livro tenha um certo título pomposo, que é justamente para chegar até a academia, a gente pode trocar isso aqui em miúdos, né? Ao invés de dizer evidências da sobrevivência da consciência, a partir do modelo pós-materialista da compreensão das interações mente-cérebro, nós poderíamos dizer aqui no meio espírita o que é? Evidências da sobrevivência da alma, a partir de um modelo espírita na compreensão das interações entre a alma e o corpo. É exatamente isso. Então, essa adaptação dos termos e da linguagem própria da filosofia e da ciência é para fazer essa aproximação. Então, o que a gente procura trabalhar, né, ao longo dessa publicação? Exatamente alguns aspectos que primeiro trazem as bases filosóficas da relação entre ciência e espiritualidade, falando sobre as teorias da mente, da vida e da morte, o conceito do ponto de vista biológico, mesmo de vida e morte, do ponto de vista espiritual, passando pela experiência de quase-morte como uma forma em que a mente e o cérebro estão dissociados temporariamente. Isso é muito interessante. Mais ou menos 25 milhões de pessoas provavelmente passaram por essa experiência. Então não é alguma coisa tão... Cerca de 12% das pessoas que têm uma parada cardíaca têm essa experiência. E ela vem a complementar a outras experiências, então, com a consciência extrafísica, o espírito, como se dá através da mediunidade. Ou das crianças que lembram de vidas passadas nas experiências com reencarnação. Que é isso que eu trago aqui também. E como, então, a alma pode se relacionar com o cérebro através desses conceitos de física, evidências fora da doutrina espírita da reencarnação, refutações ao ateísmo, mediunidade, então, terminando de novo na filosofia. Ele começa na filosofia, passa pela ciência e volta para a filosofia. Né? Através, então, das consequências morais disso aí. Bom, então passando essa introdução, agora vamos direto para o que interessa mesmo. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte. Existe uma confusão muito grande na academia entre ciência e cientificismo. Que são coisas... Vocês já ouviram falar em cientificismo aqui? Né? Talvez muita gente não tenha ouvido falar em cientificismo. Né? Por quê? Porque o cientificismo é uma espécie de religião que tenta se confundir com o conceito de ciência. Entretanto, qual é a diferença? Né? A gente sempre pensa assim, quando fala em ciência, a gente pensa logo no mundo material, achando que o materialismo e a ciência estão intrinsecamente ligados. Não. O materialismo nada mais é do que um pressuposto metafísico para explicar a realidade útil. Como assim? Eu posso dizer, então, né, que existe que tudo pode ser reduzido à matéria, segundo esse princípio físico, ou eu posso dizer, segundo o princípio oposto, que tudo é reduzido ao mundo mental, e que a criação mental precede o mundo físico. Tá? Segundo o materialismo, então, tudo vem da matéria, inclusive o amor, o funcionamento cerebral, tudo reduzido nesse aspecto a uma combinação aleatória, fortuita dos genes com o ambiente. Nesse tipo de modelo, o acaso é o imperador. E o determinismo genético ambiental, então, é que reina. Só que isso
ajudou a explicar muitas coisas dentro dessa tese, mas nós chegamos a um momento em que isso não consegue explicar mais, sobretudo questões ligadas à moral. Vou dar um exemplo. Se tudo é determinado pela combinação aleatória dos genes que eu herdei e do ambiente em que eu vivo, eu não tenho liberdade nem responsabilidade. Porque as combinações eu não escolho, elas são escolhidas pelo cérebro ou pelo gene. E também não tenho, então, responsabilidade por isso. Então, ela reduz o ser humano, na verdade, e a mente, ao que a gente chama de epifenômeno das redes neurais que se comunicam. Certo? E o cientificismo se apoderou desse conceito para dizer, isso é a verdade, sem conseguir demonstrar tal coisa. Por que não consegue demonstrar? Porque o materialismo é alguma coisa tão ampla e restrita que não cabe testes, que a gente chama de testes empíricos, para tanto confirmar quanto refutar. Segundo um importante filósofo da ciência chamado Karl Popper, tudo que não pode ser testado e refutado não faz parte da ciência. Então, o materialismo, segundo, então, ele não passa de um pressuposto metafísico. E como tal, é lícito. Então, ele não deixa, ele é um sistema de crenças, tal como é o sistema de crenças oposto. O que isso significa? Que todos nós podemos ter o sistema de crenças que nós quisermos. Agora, a confusão que se faz desse sistema de crenças como sendo ciência, isso aí é o que a gente chama de cientificismo materialista. Então vejamos aqui o que John Lex. Quem era John Lex? John Lex, ele foi um neurocientista importantíssimo, que foi laureado pelo Nobel de Medicina por descobrir como as células nervosas se comunicam. Essa é a chamada sinapses químicas. Ele ganhou o Nobel por isso. Ele escreveu um livro que diz assim, o eu e seu cérebro. Vejam, na contramão de tudo o que o materialismo diz, né? Que é o cérebro que produz a noção do eu. E ele dizia isso aqui, ó, que o materialismo promissório, o que é o materialismo promissório? Isso foi um termo cunhado pelo Popper, esse que eu falei, o Karl Popper, que dizia o seguinte, ó, bom, o materialismo diz que a realidade última pode ser reduzida à matéria, sem definir bem o que é matéria, tá? E que aquilo que não é explicado atualmente, um dia será. Então ele dá uma espécie de nota promissória, dizendo que vai pagar isso. Isso se dá em relação à mente pelo menos 300 anos. Ainda não pagou a nota promissória. Tá? Isso é que ele chama esse chama materialismo promissório. Então o que ele diz? Que o materialismo promissório é uma superstição sem fundamentação racional. O interessante é que isso está impregnado. Tu leu uma matéria no jornal, ou numa revista leiga, ela é toda, tenta tudo explicar dentro do modelo cérebro-cêntrico. Como se a alma fosse uma secreção do cérebro. A mente como uma secreção do cérebro, um produto do cérebro. Por quê? Porque está, ainda que subliminarmente, impregnado por esse conceito que o materialismo ele explica a realidade última. Mas é importante a gente lembrar, quando eu falei dos gregos, lá em Platão. Platão nos dizia que a gente vive, na verdade, no que, que ele chamou de caverna. A caverna de Platão é a caverna platônica. O que é a caverna de Platão? A caverna de Platão é onde se projeta a sombra da realidade, que é a luz que está por fora da caverna. Como todos nós vivemos dentro da caverna, a gente acha que aquela sombra é a realidade. Mas quando a gente tem uma experiência alterada de consciência, seja através da meditação, da mediunidade, da experiência de quase morte, do efeito psi, de outras tantas experiências em que a consciência consegue se expandir, a gente percebe que aquilo que a gente acha que é a realidade, né, a gente percebe no mundo espiritual, não passa de ser a sombra. Né? Então aquilo é um simulacro, não é a realidade que a gente vive. Vou dar um exemplo. Nós enxergamos apenas entre 300 e 800 nanômetros do comprimento de onda, que é o comprimento da onda da luz visível. Então, a gente não enxerga infravermelho, não enxergamos ultravioleta, nós não enxergamos nenhuma forma de radiofrequência. O celular se comunica com onda de rádio, onda de TV, celular, micro-ondas eu não enxergo radiação gama, eu não enxergo raio-x, eu não enxergo radiação cósmica, eu não enxergo nada, eu sou absolutamente cego. Então, na verdade, o Pasteur, quando falava dos micro-organismos que não tinham sido vistos até então, foi só Robert Koch que viu a primeira bactéria com o microscópio, o que diziam? Eram os espíritos de Pasteur. E hoje a gente sabe das doenças infecciosas causadas por germes, porque não se tinha os instrumentos para se enxergar. Os ocidentais consideravam o céu como sendo firmamentos, ou firmamento, porque como que ele seria imutável.
e as estrelas seriam fixas, e por isso deixaram de descobrir muitas estrelas antes dos árabes, que consideravam o céu como mutável naquela época. Então, justamente pelo preconceito que a gente tem em relação a certos dogmas que estão formados dentro dessa construção do pensamento, a gente acaba ficando então com a mente limitada e não consegue descobrir certas coisas. Muito bem, então nós também, os outros sentidos são também bastante rudimentares. Por exemplo, eu não consigo escutar infrassom, nem ultrassom. Os cães não ouvem ultrassom. Se a gente faz uma ecografia, eles conseguem ouvir. Que a visão do morcego, por exemplo, é construída a partir do ultrassom. Eu só consigo escutar, então, aquelas frequências que são audíveis pelo ouvido humano. Então, aí por isso que a gente diz que a gente vive, então, nessa caverna platônica. Antes da gente só voltar, então o que é isso? Só para completar aqui, então o materialismo promissório é simplesmente uma crença defendida por materialistas dogmáticos, que frequentemente confundem sua religião com a sua ciência. Então, se a gente pegar os modelos possíveis, 3 modelos eu vou simplificar aqui, sintetizar. Um é o chamado monismo materialismo. O que quer dizer monismo materialista? Quer dizer que existe só uma substância última no universo, que é a matéria. O outro é o chamado monismo idealista. O que é isso? Só existe a mente. E a matéria é uma ilusão da mente. De certa maneira, como a gente vai ver. E a outra corrente é o chamado dualismo de substância ou dualismo cartesiano. Ele recebe esse nome por causa de um dos pais da ciência, que é René Descartes, o método cartesiano. O que René Descartes dizia? Que existia, então, res extensa para as coisas da matéria e res cogitans para as coisas do pensamento. O amor, a abstração, a matemática, a alma, essas coisas estão... Então, se disse que Descartes dividiu então, a realidade em resistência e não dizia como é que elas podiam se comunicar. A alma, então, as coisas do espírito com as coisas da matéria. Na verdade, hoje se acredita que Descartes fez isso muito mais para proteger a mente dos ataques do positivismo e de outras doutrinas materialistas do que propriamente para dividir, que era uma coisa que não podia entender. E a ciência acabou ficando, então, com o estudo da resistência. E começou a se aproximar a partir, então, das descobertas que foram feitas ao longo do século XX, como a gente vai ver a seguir. Porque Descartes, ele é anterior, então, às descobertas que se fez do mundo subatômico e da teoria da relatividade, que surgiram, então, no século XX. Muito bem. Então, segundo o modelo dualista, existem, então, a mente, ou a alma, e o cérebro. E elas não podem ser reduzidas a nada mais básico do que elas mesmas. É mais ou menos como está na codificação. Os elementos fundamentais do universo são o espírito, com E minúsculo daí, não o ser, mas o princípio espiritual, e matéria. Mas se a gente for ver mais adiante, ou se mais profundamente, tudo se resume, no fundo, ao monismo de substância, porque o que existe é a inteligência criadora, criativa, que usa a matéria, porque a inteligência se manifesta através da matéria. Então, muito mais parecido também com o monismo idealista, então, em que a mente existe primeiro. E olha que interessante, o cérebro físico, ele é como se fosse, então, dentro desse princípio de cérebro transmissor, é como se fosse um aparelho de TV ou de rádio. O que quer dizer isso? Se eu quebro a antena, vai passar com chiado o que está no cérebro. O programa está ali dentro? Não. Isso é até quase infantil pensar nisso, Ou se eu alterar o teclado do computador, etc. Não está ali. Na verdade, é o equipamento que não consegue, então, rodar aquele programa. Através, então, a mente em relação à mesma coisa. Então, o cérebro, na verdade, não é inteligente em si, mas ele executa algoritmos inteligentes de um programador inteligente, que é a mente, que o criou. E a gente vê isso na chamada plasticidade dos neurônios. Os neurônios se adaptam à nossa mente. E isso não era visto antes. Por isso que muitas doenças neurológicas, por exemplo, eram tratadas como se não tivesse solução. Porque como se o cérebro fosse estranho. E hoje se sabe que ele possui incrível plasticidade. Então a mente mudando a matéria. Então isso é uma das visões muito importantes em relação a isso. Então o cérebro transmissor é como se fosse esse aparelho. A gente pode ter, então, um cérebro que transmite melhor, uma música que filtra mais outros do que outros, de acordo com o tipo de missão que a gente tem para exercer aqui. Mas a memória está lá no cérebro. Onde é que está a memória? No perispírito, Então, no campo.
A gente pode chamar o perispírito, então, um campo morfogenético. É como o campo, por exemplo, gravitacional. Eu não enxergo a força da gravidade, eu não enxergo o campo gravitacional. Mas se eu pegar um objeto aqui, eu só não vou olhar para não quebrar. Tá? Se eu soltar, ele vai para cima ou para baixo. Eu acho que ele vai ser atraído, então, pelo objeto de maior massa. Isso é muito interessante, porque a força gravitacional, né, que se antepõe à expansão do universo, ela é diferente e ela distorce o espaço-tempo. Então, para a gente ver como a percepção do tempo e do espaço tem a ver com o funcionamento cerebral. Porque toda a realidade, na verdade, ela é subjetiva, ela é experimentada em primeira pessoa. O que a gente chama de objetividade não passa de intersubjetividade, da percepção de cada um de nós somado. Vou dar um exemplo em que essa situação se comum. Vou citar o Immanuel Kant, por exemplo. Ele escreveu na Crítica à Razão Pura, né, que a realidade como ela é, não é como ela se apresenta. Porque ela se apresenta sempre através dos nossos filtros sensoriais, com as nossas próprias limitações. Então a realidade em si não é como isso. A gente consegue percebê-la cada vez mais. O cérebro faz com que a mente, então, temporariamente viva dentro dessas noções espaço-temporais. Mas a mente, ela não existe no espaço-tempo, ela é fora do tempo, ela é eterna. Ela é o eterno instante presente. Todo o resto que está ligado à matéria é mutável e sofre mutação e modificação. A mente, como ela é imaterial, ela é eterna. E ela está presente em tudo, porque como ela não está no espaço, ela é não chamada não local, ela está presente em toda parte, onde quer que esteja o pensamento. E por quê? Porque ela não precisa se usar, porque qual é o limitante para o deslocamento no espaço? É a velocidade da luz. Então, por exemplo, na doutrina espírita a gente estuda sobre os exilados de Capela. Eles jamais conseguiriam chegar de Capela para cá se fosse o mesmo tempo. Mas como é instantâneo, porque é fora do espaço-tempo, né, porque o pensamento ele é instantâneo e está entrelaçado em todo lugar, que a gente chama de emaranhamento da consciência, ela está presente em vários lugares. Então o cérebro ele faz com que a gente tenha a experiência dentro da caverna de Platão. Dentro da experiência, dentro para viver o espaço-tempo, que é onde a gente aprende uma série de coisas. Dá uma falsa sensação de separação entre nós. Mas quando, na verdade, nós somos todos unidos no chamado eu profundo. Tá? Então, aparentemente, a gente está separado, mas isso é uma ilusão das funções cerebrais. O que predomina ainda hoje na academia, porque está impregnado pelo cientificismo e materialismo, é que o cérebro produz, secreta a consciência, no chamado, como se fosse um epifenômeno, não um fenômeno. Um epifenômeno das chamadas redes neurais, como os neurônios se comunicam. Mas o outro modelo, que é o modelo, então, que eu falei do dualismo e do idealismo, né, ele diz que não. Que o cérebro ele transmite a consciência e a filtra, agindo como a caverna de Platão. Vamos dar uma olhada, então, baseado nesses conceitos. Então, a gente primeiro viu o seguinte, ó, cientificismo e ciência não é a mesma coisa. Que materialismo é sistema de crenças, não é fato científico. Bem resumindo. Que a tese metafísica que diz que a alma é um produto do cérebro não passa de especulação, num modelo. Tá? Então, agora vamos para outra coisa. E o que é vida e morte, do ponto de vista biológico e espiritual? Vamos pensar o seguinte, ó, se eu for perguntar agora para vocês, né, qual é o contrário de morte? O que vocês me diriam? Não, nascimento. Entenderam? Porque assim, ó, a vida vai do nascimento à morte, da morte ao renascimento, do nascimento à morte, da morte ao renascimento. Porque a vida não cessa, é o eterno instante presente. Na verdade, a gente convive com vida e morte a todo instante. Cerca de 50 milhões de células estão morrendo agora no meu corpo, nascendo outras tantas, num processo. Por que a gente tende na senescência a se dirigir a um organismo mais debilitado? Porque a gente tem uma programação no perispírito ou no campo morfogenético para ter uma experiência finita no mundo espaço-temporal. E quando a gente está no mundo espiritual, não, o nosso corpo não degenera. Porque ele não vive no espaço-tempo e não está submetido a esse processo. O que é a diferença entre quando predomina a vitalidade de morte? É porque a morte é o que a gente chama altamente entrópica. Ela tende, então, a sempre gastar energia e ficar o organismo cada vez mais desorganizado. Mas, ainda assim, aquelas células daquele organismo velho são novas. E o interessante é que a gente as compartilha. Vou dar um exemplo. A pele de uma pessoa com 101 anos é novinha. Novinha. Não é a pele quando ela tinha 1 aninho.
Ela foi totalmente trocada. Os ossos são todos novos. Mas é que a instrução é que se modificou para que fosse produzido aquele desgaste que faz parte da programação espaço-temporal. Mas é novinho. Os ossos, a gente troca todo o nosso corpo e nós compartilhamos todo o nosso corpo. Nós somos formados, na verdade, por matéria extraterrestre. Agora vamos dizer que eu enlouqueci. Não, olha só. Porque toda matéria, nada se cria pelo princípio da conservação da energia. Nada se perde e tudo se transforma. Tudo surgiu, então, do Big Bang no universo que é contido. Porque ele está no espaço-tempo. A mente não. Ela é eterna, ela é infinita. Ela não depende. E Deus é espírito, Paulo nos disse. E deve ser adorado em espírito. Porque não é material, senão estaria sujeito a modificações. Quando a gente se apega a tudo que modifica, a gente sofre. Porque a gente não tem controle sobre envelhecimento, sobre fortuna, não tem sobre títulos, sobre nada disso. Porque tudo se passa, tudo é passageiro dentro do mundo físico. O que não passa? É o amor eterno de Deus por nós. E ele não se modifica, porque ele não muda as regras do jogo. Então, quando a gente consegue se conectar no instante presente e não estar preso mais no passado, que é uma ilusão do cérebro, nem ansioso com o futuro, que também é uma ilusão, e a gente consegue viver o presente, a gente vive em comunhão com ele. Em que sentido se dá isso? Toda vez que eu vivo no passado, eu sei que eu poderia ser melhor, então eu me deprimo. Quando eu vivo no futuro, eu sofro de ansiedade. Só que Jesus nos disse, né? A cada dia basta o seu mal. Onde é que a gente via a presença na palavra do Cristo, então, entre a consciência cósmica e o ego? Vou dar um exemplo. Ó. Quando Jesus nos disse assim, ó, quando estava próximo do momento do julgamento e crucificação: afasta de mim esse cálice, Pai. Mim, ego, o carpinteiro. E para seguida dizer, nos ensinar, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Entenderam as duas coisas? Porque ele estava totalmente submetido à vontade do eu profundo. E o eu profundo está em todos nós. E o eu profundo, quem compara, julga e condena e se acha superior ou inferior é o ego. O self, o eu profundo, Deus não compara ninguém com ninguém. O que ele faz? Ama e perdoa. Essa é a grande diferença. Só ama e perdoa. Não importa o que a gente tenha feito. Quando a gente tem a experiência fora do corpo, o que acontece? Nós vamos ter acolhimento e amor. Sempre, não importa. Tá, mas e a condenação? Nossa mesmo, pelo ego. A maneira como o ego julgou os outros é que vai se julgar. Porque o ego que julga compara. Deus nunca faz isso. Deus só ama. Então esse é o esforço que a gente faz na vida como essa para tentar, então, aprender a não julgar, a confiança plena na amorosidade divina, que nunca cessa e que a regra do jogo não muda, né? E que para isso Deus, na sua misericórdia, nos mandou o sofrimento, que é temporário, que é o GPS, para nos encaminhar para aquilo que a gente tem que fazer, e as tarefas que a gente tem que fazer. E outra coisa que ele criou, e a única coisa que ele nos deu, de fato, além da autoconsciência, é a liberdade. A liberdade. Nós somos livres. Paulo nos dizia, então, ó, tudo me é permitido, me é lícito, mas nem tudo me convém. E isso é assim mesmo. Por quê? O que é a liberdade, então? O livre-arbítrio propriamente dito. Deus me fez livre, porque Ele não quer nenhum cativo. Quem tem um filho para ser escravo? Então, Deus, amoroso, consciência cósmica amorosa, não quer nenhum escravo. Quer que a gente sirva voluntariamente. Ele nos convida a servir. Mas vamos lá. Então, voltando para a vida e morte aqui. Ó. Então, tem um conceito, desordem crescente na morte. Na vida, ó, 500 mil células por segundo. Morre a todo momento. Toda hora tem um velório aqui, mas tem uma comemoração do nascimento, né? Do corpo da vida. Certo? Então, olha só, porque a gente não para. E assim, ó, se eu pegar e exumar um cadáver, vai ter vida ali? Vai, vida celular. Tanto que as unhas muitas vezes vão estar grandes e os cabelos longos. Por quê? Porque tem vida celular. Se eu pegar os órgãos de um cadáver e transplantar com outra pessoa, aquele órgão pode ter 30 anos, como a gente faz com o rim. As células são do falecido.
Se eu pegar o espermatozoide de uma pessoa que vai morrer, ele pode ter um filho pós-morte. São células dele. O que não tem mais é o organismo, mas não as células que o compõem. E aquilo que eu estava falando antes, da matéria extraterrestre. Então a gente divide toda essa poeira de estrelas do Big Bang, e que formaram os diversos mundos. E não só isso, nós compartilhamos isso como parte de uma família universal. Até nisso a natureza nos dá uma grande lição. O que quer dizer isso? Por exemplo, a molécula de hemoglobina, ela carrega, mais ou menos durante 120 dias, o oxigênio. Até ela mudar a molécula. Esse oxigênio ele foi trazido para mim através dos ventos. Eu estou respirando oxigênio, o mesmo oxigênio que existia há milhões de anos. Porque nada se cria. E que provavelmente passou pelo pulmão de Jesus, quando encarnado. Em algum momento ele vai passar pelos ventos e vai estar dentro de nós. Tudo a gente compartilha. Entenderam isso aí? Ele vai fazer parte, através então, dos alimentos que vão voltar para a Terra e vão voltar. O meu corpo físico é feito com o mesmo material de todos nós. Porque ele está só submetido ao campo morfogenético, ao perispírito. Vai moldar e a gente vai usar esses recursos que estão presentes para criar então o nosso corpo. Mas quem cria o corpo é a mente. Então, mais ou menos um corpo novo por ano a gente cria. Sem perceber, porque esse processo é constante, né? Em algumas espécies a gente até vê isso, né? Que deixa, por exemplo, uma aranha, ela deixa o exoesqueleto ali e sai a aranha caminhando. Né? Então, é muito interessante, depende da espécie. Em medicina regenerativa, por exemplo, se a gente corta a biologia regenerativa, uma cauda de uma lagartixa, nasce outra cauda. Por que não nasce um olho ali? Ou numa salamandra? Porque existe instrução perispiritual ali, um modelo, para que cresça outra cauda. É uma força que orienta, tal como a força gravitacional ou a força eletromagnética, que orienta a divisão celular e faz com que mesmo uma célula única, a partir da concepção formada então pelo óvulo ali, um espermatozoide forma uma célula única. Dessa célula única vão ter um organismo extremamente especializado, em que o neurônio não lembra nada, o dedo do pé, mas é exatamente o mesmo genoma, o mesmo código genético. Só que ele é desligado e ligado. Se acreditava que o código genético humano tivesse 120 mil genes. O projeto Genoma, liderado por um pesquisador cristão, Francis Collins, mostrou que, na verdade, que era, na verdade, formado só por 23 mil genes. Isso não é nada, como uma samambaia quase. A nossa tal emoção. E mesmo assim, 95% desse código genético, desses genes, eles não fazem proteína, não codificam proteína. 5% só. Moldados por quê? Porque a instrução não está só ali. Essa é a instrução que a gente herda das experiências na pluralidade das existências. Na memória, que não está no... O cérebro ele funciona mais ou menos como um computador, que eu falei, mas não é um programador. Ele só executa a programação da mente. Então, para a memória do dia a dia, eu não consigo acessar todo o HD. O disco rígido, eu vou usar a memória agora que eu vou usar. Mas eu faço o upload e download de informação com a consciência de acordo com os meus filtros, com as minhas possibilidades. É isso que o cérebro faz. Então, a gente lembra de algumas coisas. E coisas que a gente lembra? Daquilo que o eu profundo nos diz que é importante para aquele momento. Mas ele sabe tudo. Jesus nos disse isso. Sabe até o número de fios de cabelo que tu tem. Para mim é fácil, né? Mas sabe tudo. E se importa até com 2 pardais. Isso assim sabe, parece que não custou nada. No Evangelho. Porque ele está em tudo. Por isso eu onisciente. Porque ele está em tudo e sabe tudo. E então, quando a gente vive no mundo do ego, a gente está preocupado com a opinião do outro. Porque a gente julga tal como o outro. No momento em que a gente consegue se afastar desse mundo egóico e aproxima do eu profundo, a gente sabe que para aquele que interessa, ele está dentro de nós. E sabe todas as razões. E a gente, aos poucos, começa a não se defender mais usando os chamados mecanismos de defesa. Os escudos que defendem então, o eu da iluminação. E o maior risco de tudo isso é a gente se achar já iluminado. Porque a gente pode sofrer do que a gente chama de sol do meio-dia, onde a sombra está embaixo do pé. Certo? Então, na verdade, é um processo constante. Tanto que mesmo os grandes mestres, quando nas misérias humanas, na condição humana que a gente está vivendo agora, que é uma oportunidade, também tinham que vigiar e orar. Pela condição humana, pela influência que a gente tem, pelas limitações. Se dava com Jesus, se dava com o Buda,
quando descobriu as 4 novas verdades, 500 anos antes de Cristo, né, o caminho óptimo para vencer o sofrimento, que está presente hoje, com os hindus, os Vedas, grandes meditadores também, e com todas as culturas que nos aproximaram da natureza última da consciência cósmica, porque não é exclusiva de ninguém. Toda a história do povo hebreu, desde a apresentação de Deus a Abraão, ainda na Babilônia, antes de ir para o Egito e formar a grande família do Ocidente, né, que surgiu a partir, então, das religiões abraâmicas, né, que começou com o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que somos todos irmãos do Deus único. Né? Até mesmo entre os hindus, que, na verdade, a expressão da divindade, quando eles falam em Shiva, ou falam em Brahma, ou na Mãe Divina, são os aspectos da divindade, não o politeísmo verdadeiro, como a gente diz. Porque a consciência está dentro de nós, e não é exclusiva de um ou de outro. Só que ela se manifesta através da linguagem que a gente pode entender. Mas vamos lá. Olha, eu pego o microfone e começo a falar, você mais ou menos tem que me dar falar do tempo. Né? Então, o mesmo indivíduo, ele sofre uma profunda metamorfose, e um corpo do idoso não lembra nada do corpo do adulto, da criança, do recém-nascido que foi. Porque ele troca a cada minuto, a cada segundo. A cada 2 semanas, moléculas e átomos dos nossos corpos são repostos e são trocados com os demais. Certo? Então, nesse processo de respiração, de alimentação, de excreção, a gente está sempre compartilhando tudo isso que vem. Os mesmos materiais. E a metamorfose do organismo humano, o que mantém a continuidade, então? A consciência. Muito bem, então a gente viu que a vida e a morte elas vão se sucedendo, em que o nascimento é que é o contrário da vida e ele dá ao mesmo tempo, porque a vida é um instante presente, é o agora. Então eu não preciso me preocupar com tudo que passa, porque vai passar e aquele que me cuida, eu não preciso me preocupar com isso. Tá? Que eu vou fazer exatamente o que eu preciso fazer. E eu não preciso nem temer a morte do corpo, porque a vida, a consciência ela não vai terminar ali. Tá? Então essa é a primeira questão. Mas eu tenho que cuidar do corpo porque ele é um veículo, então um instrumento, os olhos, os braços, as mãos de Deus que existe em espírito e que está em tudo. Tá bem? Então vamos lá. Então isso aqui que eu trouxe, ó, por exemplo, a Ascensão ao Império, né? É um quadro do Hieronymus Bosch, né? Que está exposto então, em Veneza, né? Que ele traz então ó, um túnel com uma luz lá no final. Por que eu trouxe isso? Porque eu estava falando de morte, vida e morte. Para introduzir o assunto da chamada experiência de quase morte. É quando a gente vai para lá, bota um pezinho do outro lado e acaba voltando. É um fenômeno muito interessante, muito revelador acerca do funcionamento mental, em dissociação do funcionamento cerebral, e que serve justamente para abordar então, pressuposto de que o cérebro não produz a mente, mas que a mente existe independente do cérebro. Porque se a memória é do cérebro, a reencarnação é impossível. Entendeu? Se ela se destrói, a memória se destrói com o cérebro, como é que vai renascer e vai ter memória? Então é totalmente incompatível com os postulados da doutrina espírita. Por isso que se diz, na ciência tomada pelo materialismo chamado cientificismo, é que o espiritismo é pseudocientífico. Por que é pseudocientífico nessa visão de mundo? Porque a ciência estuda a natureza. Estando, então, o espírito não podendo existir fora do cérebro, sendo uma secreção do cérebro, não está na natureza, portanto pertence ao sobrenatural. Se é sobrenatural, não é da natureza, não é ciência. Mas quando a gente diz, então, que não, o espírito não é produto do cérebro, que a mente independe dele, que o cérebro só roda o programa do espírito enquanto ligado ao corpo físico, seja através da experiência medianímica ou da experiência encarnada mesmo, né? Aí não, aí o espiritismo volta para a ciência. Volta para a ciência porque a gente consegue enxergar um outro arcabouço metafísico por detrás. Mas vamos lá, essa experiência, chamada experiência de quase morte, então, por que ela se dá, né? Vou contar alguns casos emblemáticos depois. O que se observa? Você observa elementos bem típicos, assim, como uma síndrome clínica, né, que se repetem em vários casos. Ela se dá a partir, então, da parada, geralmente da parada cardiocirculatória, em que o coração para de bater e não vai mais sangue para o cérebro, a pessoa perde a consciência e o organismo interpreta como morte e a consciência se observa de fora, o espírito se observa de fora. Por quê? Para o organismo, a parada cardíaca sinaliza, então, a morte do organismo. A gente sabe que não é, por isso que pode voltar, tanto é assim que o coração pode ser substituído no transplante de coração. O primeiro transplante foi feito em 1963 na África do Sul por Christian Barnard. Desde então, se começou a fazer cada vez mais e funciona. O coração, inclusive, pode bater fora do corpo em determinado momento.
Então não é o coração. Então o que se teve que evoluir para o conceito da morte encefálica? Então daí o organismo não conseguia, o cérebro, o encéfalo na verdade, ele não consegue manter aquela organização e aquilo se perde, os órgãos ainda ficam funcionando, mas sem comando central. São só células funcionando em anarquia. Nesse momento, então, é que se faz a captação de órgãos para transplante. Então, para o organismo, parou o coração, parou de ir sangue no cérebro, morreu. Né? Esse é o sinal que morreu. Só que, a partir da década de 50, começou a ter mais IQM, experiência de quase morte, vou chamar de IQMs agora, porque começou a se fazer compressão torácica, desfibrilação e trazer de volta os pacientes, as pessoas, no chamada ressuscitação cardiopulmonar. Ressuscitou. A partir dessas manobras que foram implementadas aí. E aí a pessoa trazia aquela experiência. Isso pode acontecer espontaneamente? Pode. Voltando para o Platão de novo, ele relata na República, mais ou menos em 450 a.C., a história de Er, que é um homem que perece no campo de batalha e que vai até o mundo espiritual, observa que as pessoas que já tinham passado pela vida na Terra mergulham no rio do esquecimento e tornam a Terra como bebês, descrevendo o fenômeno da reencarnação, mas que ele foi autorizado a voltar para o mesmo corpo. E relata a IQM, está na República, podem procurar. 450 anos de relatando uma IQM típica ali dentro. O interessante é que esses casos começaram a ser bem documentados. E uma revista como o Lancet, que é uma revista médica revisada por pares, muito importante, né? Uma das mais importantes revistas médicas, equivale para ciências biológicas ao Nature, a Science, por exemplo, é o Lancet e o New England. Né? Ela publicou em 2001, apesar disso, um estudo de 340 casos consecutivos de experiência de quase morte, de um cardiologista holandês, que se impressionou com os relatos que ouviu. Né? Na verdade, quando ele foi relatar isso num congresso de cardiologia, ele falou dessas experiências, aí um cardiologista se levantou lá, em todos os meus anos de clínica cardiológica, nunca ninguém me disse isso. E aí, queria dizer que ele estava, era charlatanismo que ele estava dizendo. Aí o outro se levantou e disse, pois eu sou teu paciente e tive isso, só porque eu não tinha ouvidos para me ouvir. Na verdade, quantos ele não ouviu, simplesmente porque não tinha ouvidos para ouvir. Né? Que é um fenômeno extremamente comum, 12% das pessoas têm, que têm aparato. Então, o caso das dentaduras é assim, ó. Chegou um homem de 44 anos, veja, um gurizinho, né? Então, chegou na unidade coronariana e ele foi, então, inconsciente, obviamente, tinha tido um infarto e estava em parada cardíaca. Foi reanimado e foi levado para a UTI, tinha tido um infarto, por isso a arritmia cardíaca. Aí ele ficou bem, foi para a unidade de internação, chegou lá, a enfermeira foi se apresentar para ele, que havia recebido ele antes. O meu nome é fulano de tal, vou cuidar de ti aqui na unidade, enfim. Não, mas eu já lhe conheço. Não me conheço. Não, quando eu cheguei em parada, o senhor estava inconsciente. Então, eu sei, mas eu vi de fora. Assim. Assim, vi de fora, né? Negócio de se benzer, né? Aí, inclusive a senhora pegou as minhas próteses dentárias e colocou na segunda gaveta do carrinho onde tem aquele aparelho para desfibrilar o coração. Ela lembrou, deu um arrepio, foi correr, estava lá a dentadura do homem. E isso não foi publicado na Contigo, nem na Isto É, nem Lancet. É um impacto de vários registros de prontuário. Tem muitos casos, vou contar alguns. O da Penny Reynolds, né? O Robert Spetzer é um cirurgião, faz umas cirurgias assim, quase... eram desafiadoras, assim. Né? Essa pessoa tinha um aneurisma, que é uma dilatação anormal de uma artéria lá do tronco cerebral, artéria basilar, e que aquilo era uma bomba relógio, que explodia e ia acabar com ela, porque era bem no tronco cerebral, onde mantém a vida. O que aconteceu? Ela viajou para conseguir encontrar esse cirurgião que era quem poderia oferecer à equipe dele um tratamento bem arriscado. Que era o quê? Ela ia ser resfriada, o corpo dela, e o coração dela ia ser parado, ela ia entrar em uma máquina de coração-pulmão, que a gente chama de circulação extracorpórea, para que parasse o coração, parasse o pulmão, tirasse todo o sangue daquela, resfriasse o corpo, medisse a atividade elétrica e não ter atividade elétrica no cérebro, e ela ia ficar assim, quer manter ela viva, é porque ela ia estar com uma temperatura de em torno de 18 graus Celsius. Então as células iam viver, mas ela estava morta durante aquele período. Então iam matá-la para poder depois trazer ela de volta. Entendeu? Então ia parar o coração, parar a circulação, parar a atividade elétrica cerebral e resfriar o corpo, e aí operar o aneurisma em 20 minutos.
E eles já fizeram outros casos disso, porque era aquilo, assim, que ia se ficar, o bicho come, né? Correu, o bicho pega, se pegar o bicho come. Então ela fez a cirurgia e ficou bem. Mas o interessante foi o que ela relatou da experiência, assim como outros. Ela está bem documentada em revistas médicas também. O que a Pamela falou depois? Eu vi a abertura do crânio, o diálogo, ele contou todos os diálogos entre ali. Tem que pensar bem que fala em cirurgia, né? Sabia todos os diálogos, inclusive ela contou alguma coisa que era impressionante demais. Ela contou que foi tocado uma música num órgão dentro da sala cirúrgica e disse qual era a composição tudo. Aí, não vou dizer, é ridículo isso aí. Tinha um órgão mesmo que se usava para cirurgia de epilepsia, que ia testar, às vezes, foco auditivo, né? Era um hospital de neurocirurgia. Então, eles tinham realmente o órgão e tocaram aquela composição no tempo que ela estava inconsciente. E disse que viu tudo de fora. Escreveu tudo, com detalhamentos. E tem estudos que estudaram essas pessoas ao longo de anos. O Webb Alexander III, que é o professor da Harvard, que escreveu um livro, A Prova do Céu, teve uma meningite muito grave também, teve morto, descreve o outro lado. E ele, com toda aquela formação, descreveu o que a gente chama de experiência ultra real, que não é a experiência do sonho, é a experiência mais real que a realidade, ou seja, ele esteve fora da caverna também, de Platão. Por isso, por causa desse, de outros tantos casos, foi conduzido um estudo chamado AWARE, que quer dizer, então, consciência, em inglês, então, para dizer awareness, consciência durante as manobras de reanimação. Isso que quer dizer aware aqui. Que tem casos impressionantes que foram publicados. Esse estudo é tão importante que foi lançado nas Nações Unidas. Porque o século XXI era considerado o século da consciência. Se tentou encontrar a consciência no cérebro no século XX, não se encontrou. Claro, não está lá, né? O Lars Grael, todo mundo conhece o Lars Grael, ele teve um acidente grave no Yacht Clube do Espírito Santo, em que ele teve um dos membros inferiores amputados por uma lancha. Ele, quando foi levado à ambulância para ser reanimado, estava em choque, né? Tinha perdido quase todo o sangue ali. Então, foi transfundido e tudo mais, e ele se viu fora do corpo, comprimindo o tórax, choque no peito, não sentiu dor nenhuma, ele não sente, né? Aliás, até quem tem essa experiência via suicídio, fica não dói, e a pessoa volta à vida e não tenta se matar de novo, porque ressignifica, entende da transitoriedade, isso é muito interessante. Então, porque a experiência, ela não é desagradável, a não ser a revisão da vida. Por quê? Porque Deus sempre acolhe e ama. Tá? Mas quando a gente se confronta o próprio eu, meu Deus, não dá para voltar. Então a gente tem essa oportunidade aqui através do estudo para não precisar voltar nesse momento. Então o Lars Grael, ele já mostra tudo isso. Pode olhar, tem no YouTube, entrevista dele e tudo. E aí ele diz que ressignificou a vida a partir da experiência. Tem muitos. E o impressionante é nisso aqui, ó. Crianças, muitas crianças. Essa menina aqui, ó, teve a parada, então ela descreve a preocupação, olha o desenho infantil dela, ó. Olha a cara das pessoas, ó. Super preocupada, ela parada, e olha ela feliz da vida. Eu tô voando aqui, olhando tudo, né? Volitando lá. E então ela descreve um encontro com a vovó, né? Ó, que ela descreve como anjos, que são seres espirituais que estão ali, esperando, acolhendo, acalmando ela, e ela volta para o corpo e sente como se tivesse mergulhado numa água gelada. Aí que vem, porque a dor é toda do corpo, né? Porque ela voltou à vida e ela conta a experiência através dos desenhos. Muitas crianças fazem isso, quem é parado. Exatamente com os mesmos elementos dos adultos. Sem nem saber o que é vida e morte. Crianças muito pequenas fazem isso. Então isso levou a estudos como esse, que eu falei antes. Bom, então além da experiência de quase morte, outro fato que fala contrariamente, eu não estou nem falando de mediunidade aqui, né? Que eu já vou chegar lá. É também a plasticidade dos neurônios. Se acreditava antes, assim, uma fé cega, que o cérebro, então, ele não se mudava, não se modificava. Hoje se acredita que o cérebro está mais para um oceano do que para uma máquina. Se molda dentro da caixa craniana, as conexões se reagrupam de acordo com a expressão mental. Claro, senão não existiria efeito placebo, por exemplo. Terapia cognitiva, senão não ia funcionar na mente. E plasticidade como essa aqui, ó. O que aconteceu com essa criança, ó? Ela teve, ó, uma doença, que é uma epilepsia intratável. E isso tinha convulsões que não paravam. E aí o que foi uma decisão muito drástica? Nós vamos tirar metade do cérebro dela. Provavelmente ela não vai sobreviver, mas ela ia morrer daqui. Mas é a única chance dela parar com essas convulsões que não cessam. Ela todo o tempo sedada com isso. Ela tinha 13 anos de idade. Chama de síndrome de Rasmussen. Aí, bom, ela vai morrer assim em convulsão. Vamos tentar o drástico, né, o dramático, né? Interessante, ela perdeu então todo o hemisfério dominante, que é o hemisfério cerebral esquerdo.
onde ela deveria perder todos os movimentos do lado oposto, a habilidade de entender as palavras e de expressar, que a gente chama de afasia, de expressão e afasia de compreensão, tudo isso. No início, de fato, ela perdeu quase o UTI e tudo mal. Mas com um exercício adequado e com uma plasticidade neuronal, aos 7 anos, ela já falava 2 idiomas, não tinha mais plasticidade, ela não tinha nenhum outro déficit funcional, a não ser um leve espasmo numa mão. Por extremo, claro, isso não é a regra, né? Mas era uma criança muito pequena e que conseguiu, então, com tratamento estímulo adequado, mostrar, então, que se a consciência que produz a mente, e não a mente que produz a consciência, esse tipo de coisa não pode acontecer. É pelas exceções que a gente vê que a regra não deve estar muito correspondendo, elas como se tornam tão frequentes, né? Outra coisa, ó, estudos de neuroimagem durante mediunidade. Cada vez se publicando mais. André Luiz está no PubMed agora, está nas referências bibliográficas. Pelos estudos da glândula pineal. Está entrando com força na cadeia. Semana passada foi publicado um outro estudo sobre o Chico, sobre as cartas do Chico Xavier, análise do ponto de vista científico. Ele inglês nas cartas do Chico Xavier. Aqui, ó, mediunidade. Sem médiums brasileiros foram levados para a Universidade de Indianas, né? Não, nos Estados Unidos, lá no Indiana, foi a universidade. Tá. Pensilvânia. E aí na Filadélfia. Então eles foram levados para lá, os médiums, e eles foram estudados com ressonância funcional e método de neuroimagem. Tá? Por quê? Porque você conseguir encontrar o substrato cerebral e o que acontece com o cérebro durante o transe mediúnico. E pasme, durante a produção medianímica de alta densidade intelectual, o cérebro ele não poderia estar produzindo aquilo com as áreas que estavam ativadas. Só. Se fosse tudo produzido pelo cérebro. Então esse corpo de evidências cada vez entrando mais. A gente não precisa disso. Basta ler o que Augusto dos Anjos, em 1932, escreveu em Parnaso, em túmulo, através da mediunidade de Chico Xavier. Olha aí, isso que eu estou falando agora, 32. Mas consegui entender o que ele falou à profundidade. Ó. Olha o que Augusto nos fala aqui pelo Chico. Ó. Subconsciência. Há sim a inconsciência prodigiosa, que guarda pequeninas ocorrências de todas as vívidas existências do espírito que sofre e luta e goza. Ela é registradora misteriosa do subjetivismo das essências, consciência de todas as consciências, fora de toda sensação nervosa. Independente, arquiva tudo rigorosamente, sem massas cerebrais organizadas, que o neurônio oblitera por momentos, mas que é o conjunto dos conhecimentos das nossas vidas estratificadas. Então, sobre a forma poética, ele falou exatamente sobre isso. A consciência sobrevivendo à morte do cérebro físico, que na verdade oblitera a nossa capacidade, não o cérebro como produtor da mente, da consciência, mas como um filtro e um inibidor, que nos inibe. A nossa experiência da consciência direta ela é muito mais profunda do que o cérebro nos permite. Por quê? O cérebro nos poda para que a gente possa viver o que a gente precisa viver aqui, em termos de aprendizado. 1932, impressionante, né? Como tudo do Chico. Né? Por quê? Porque a gente viaja desde o estágio protoconsciente do espírito na matéria, em que a gente, como as aves que voam no céu, as árvores que crescem, que dão frutos, tudo orientado pela consciência, quase mas sem ter autoconsciência. Na espécie humana, de a autoconsciência tem, eu existo. E aí, então, tem uma sensação de que ele está fora do resto, para evoluir no fundo. Então, onde o raciocínio dedutivo acaba surgindo com a dedução, até que começa a vir o estágio intuitivo e de novo se reata ao todo, mas dessa vez com a consciência de si mesmo, sem perder a consciência de si mesmo. Então, um estágio chamado de superconsciência, que é o estado angelical, que todos vamos migrar, em que a gente tem consciência de tudo, porque a gente, eu e o Pai somos um, como disse Jesus. Então eu estarei em toda parte com Ele. Mas quando eu não estiver em mim mesmo, como disse Paulo, já não sou eu quem vivo em mim, mas o Cristo. Quando eu conseguir fazer isso e não viver mais no ego, claro que a gente precisa de muitas experiências para conseguir chegar a esse viver no eterno instante presente, ao lado do Pai, junto com Ele, e Ele em mim, e eu nele. E nós já estamos aprendendo, toda vez que tu faz o bem e que eu falo a verdade, eu não preciso... Quando Moisés estava com as tábuas e foi falar com o Egito, quem vai me acreditar? Quem eu devo falar para o meu povo? Ele disse, quem criou tua boca? Fui eu. Então não te preocupa, que tu vai falar o que eu quiser que tu fale. Então a gente não tem mais medo. Não tem mais falsa modéstia também.
Porque falsa modéstia é ego hipertrofiado. Tá? Porque tu tem medo da morte do ego. Quando tu sabe que tu foi feito para instrumento, para aquela coisa, tu tem que fazer aquilo. Tu tem que ter medo daquilo. Cadê a confiança em Deus que te botou ali? Então todas as inibições terminam. Porque tu sabe que tu é só instrumento. Que aquela tarefa não é tua. E tu não começa a invejar outros instrumentos. Porque cada um é para uma coisa. E todos nós juntos somos uma coisa só. Cada um uma parte. O que é mais importante, o microscópio ou o serrote? Depende, se quiser fazer uma mesa, o microscópio não vai servir para nada. Entendeu? Então não tem essa história. Quem compara é o ego. Tudo tem sua importância. Deus não criou nada de inútil. Então, eu não posso ficar com esse pensamento vitimizado de que eu sou a inutilidade da criação. Não. Senão tu não estaria ali, não seria consciente. Tá? Esse tipo de pensamento, na verdade, é criado pela própria ilusão do ego, que é ser mais do que os outros. E não tanto quanto, né? Como filho da criação, herdeiro do universo. Quanto menos a gente tem de nós, mais a gente tem de tudo. Né? Vamos lá. Eu não sei quanto é que está o tempo, eu não fico olhando, né? 10. Quê? Já passando? Ah, desculpa, estou passando. Eu não sei se eu posso. Tá. Isso eu nem vou falar isso aí, mas assim, ó, para estimular, né, o livro é um pouco árido no início, porque fala dessas coisas muito de filosofia e tal, de física e biologia. Mas assim, ó, a gente começou a entender como é que a mente e o cérebro se comunicam através da revolução proporcionada, então, pela física quântica, né? Então, do chamado emaranhamento quântico, que as mentes são todas... Porque assim, ó, a realidade, como a matéria, na verdade, ela não existe só na sua função corpuscular, mas na sua função ondulatória. E ela é complementar, ela não é uma e outra, ela é uma ou outra, dependendo, então, do observador. Certo? Então, sempre é a observação da realidade que cria. Isso é uma interpretação, chamada interpretação de von Neumann. Alguns físicos preferem não trabalhar com isso, usar a interpretação de Copenhague, que chamam, para não ter que entrar nos aspectos filosóficos que são perturbadores em relação a isso. Tá? Mas a questão do von Neumann é bem clara que a consciência é que molda a realidade. Então, ó, idealismo. A mente moldando a matéria na sua estrutura mais fundamental. Então, eu não vou ter tempo, óbvio, eu já passei do tempo. Mas então isso gerou esse modelo pós-materialista que está lá, que fala de uma mente única. Ela parece individual, mas na verdade estamos todos unidos pela mediunidade. Tudo vê. O olho que tudo vê está em toda parte, porque a gente só não percebe pela limitação sensorial. Mas os espíritos estão aqui, e estão em contato, e vão fazer tudo o que a gente precisa para executar a tarefa. Eu preciso que tal coisa seja feita. Cristo disse, ele vai pegar. Ele pegou Paulo, que acabou de matar Estevão. Porque ele era um instrumento para aquilo. Entendeu? Então não é, tu é instrumento para muito. As coisas que tu precisa, elas vão estar ali. Eu não estava preocupado que o computador não ia funcionar. Se fosse para funcionar, ele ia funcionar. Eu fiz o que eu podia, trouxe todas as coisas que eu sabia, ou ia ter o pendrive, porque quando a tarefa é dele, ela se executa. Quando ela é do ego, só para promoção pessoal, ela pode não se executar. Tá? Então, assim, essa aí que ele, a matéria com os filhos básicos do universo, compaixão, tudo tem sentido aí. Paradoxo do mal. Eu vou ter que terminar, porque tem tanta coisa. Eu me perdi, né? Mas vários filósofos já nos disseram isso ao longo da vida. Na verdade, isso que eu queria dizer, ó. Vocês conhecem a história da roupa nova do rei, né? É mais ou menos isso em relação ao materialismo. Né? O rei queria a roupa mais bonita do rei. Então, o alfaiate espertalhão, sabendo do orgulho, da empáfia do rei, ele não fez roupa nenhuma. Ele disse que era roupa feita com um tecido invisível, mas que era visto só pelos mais nobres e cultos da corte. E ele, com medo de dizer que não estava vendo nada, né, disse, que linda essa roupa, né? E aí ficou peladão lá. E aí a corte passaram a mesma história, né? Que roupa bonita, o rei peladão lá, né? Está lindo o rei e tal, né? Não estou vendo, né? E aí eles saíram, a corte toda, dos puxa-sacos lá, o rei lá olhando peladão, né? A roupa mais bonita, que todo mundo que era culto ia ver. Aí uma criança olhou o rei peladão e disse, mas o tio está pelado, né? Porque a criança, né? Porque ela não estava contaminada pelo orgulho. E é isso que acontece com o materialismo. O rei está nu. Só que para não parecer pouco inteligente, a pessoa diz que não acredita em Deus. Mas está pelado. Entendeu? Então a gente precisa às vezes da inocência daqueles para acreditar o que é óbvio e ululante. Que o propósito é que combina, porque tudo tem propósito na existência. Tá?
Então, essas coisas todas aí que no meu tempo, Deus tem todas as formas que precisa e não uma forma definida. Ele usa a nossa forma para se comunicar. Você tem uma criança, por exemplo, aqui, esse projeto, né? Qual é a forma de Deus para exercer sua misericórdia? Tem a lei de causa e efeito, é o ego causando aquele sofrimento, de novo, para a reparação. Não é Deus punindo, Deus não pune. Deus ama. Mas como ele ama e perdoa, ele vai mandar ele mesmo através de quem? Os seus instrumentos, que são os olhos e as mãos dele. Então como é que Deus chega a alguém que está ali? Através de nós. E toda vez que nós servimos de instrumento para eles e nos negamos a nós mesmos, e nós amamos, é a presença dele em nós. Por isso que a gente se sente bem, porque a gente chega cheio da água que Jesus falou, Jesus na Samária, né? Nos falou sobre isso. Ó. Então, os seus braços são os instrumentos dele. Eu vou parar, porque eu vou ir para a coisa que interessa, não vou poder nem falar, na verdade. O dia que eu quero mostrar isso aqui, ó. Olha quanta coisa eu tinha. Meu Deus, eu preparei por umas 3 horas. Então, para encerrar, então, né, eu vou chegar nessa parte que você conhece essa passagem do Evangelho, que Jesus está na Samária e ele encontra uma mulher samaritana lá, que não era bem vista, porque tinha uma crença diferente do judeu ortodoxo. E aí, então, ele se senta e conversa com uma mulher que está desacompanhada. Para aquela época era um horror isso, né? Um homem, né, ali sozinho, abordar uma mulher que estava sozinha, né, coletando ar. Era muito estranho aquilo. Mas Jesus, como não devia nada, não tinha julgamento externo, porque ele já tinha superado o ego, e aquele que estava com ele, tudo era com Deus, não era com... Ele fazia o que então, se ele tivesse que andar com a prostituta, tá. Se tivesse que andar com o publicano, ele andava. Não está nem aí. Tanto que mataram ele por isso, porque ele não estava nem aí para as convenções. Se o cara, vendilhão do templo, estava cheio do ouro e estava lá explorando, ele expulsava, não queria nem saber. Porque não temia nem a morte, tanto que foi para a morte e a cabeça erguida, porque sabia que ele ia renascer daquilo. Por isso que ele é nosso modelo, nosso mestre, que viveu como homem nas nossas misérias por nós. Mas olha Jesus na Samária lá, ó. Então, ele pede água, ela oferece a água, e aí então ele oferece a água. Eu tenho uma água para te oferecer, de uma fonte que nunca seca, que é o que está no livro. Porque toda água material, ela termina. A que eu te dou, quanto mais tu dá, então nós somos vasos com um grande tesouro dentro, que é essa água divina. Se essa água fica parada, ela apodrece. Se eu dou, Deus enche ela de novo. E deixa cada vez mais, e cada vez mais pura. Então, quanto mais amor eu dou, mais amor eu recebo. Isso é fundamental, eu não preciso ficar retendo para mim. Porque ele vem através de mim. Então, quanto mais eu me dou, mais eu recebo. E a gente vive um tempo de infantilidade, agora para encerrar, tão grande, que a gente sente a necessidade de ser amado. A gente é amado. A gente foi criado por amor, com um propósito. O que a gente tem aqui é amar. A gente não precisa se preocupar com quantas curtidas teve no Facebook. Né? A gente não é amado, né? Isso é infantilidade. É quando, por exemplo, um filho diz assim, uma vez meu filho chegou para mim e disse assim, que eu não deixei ele fazer uma coisa, porque era perigosa para ele, e ele me falou assim, eu não te amo mais. Eu digo, tudo bem, tu não precisa me amar, tu não me deve nada, mas eu te amo. Não, pai, eu te amo sim. Claro, eu estava comportando que nem uma criança. Eu disse, não, filho, pode fazer, porque senão tu vai deixar de me amar. Isso que é a insegurança que a gente vê hoje. Justamente porque a gente não precisa se preocupar com isso. Deus nos ama sempre. Às vezes quem nos prejudica somos nós mesmos quando a gente fica se comparando. Tá? Tinha umas coisas mais para falar, mas eu acho que era isso. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Espero que vocês, então, possam curtir o ver um pouquinho árido no início, mas depois ele fica mais legal. Tá? Muito obrigado.